Olá, nosso grupo, composto por eu, Cauã Henrique, Daniela de Sá e Maria Rayara, iremos nesse vídeo apresentar conceitos importantes sobre a arquitetura de computadores, abordando temas como desempenho, caminho de dados, pipeline e hierarquia de memória. Nosso objetivo é explicar cada tópico de forma clara e objetiva, mostrando a aplicação prática de cada um deles dentro do processador. Irei agora explicar a questão 1. Na questão 1, nós calculamos o tempo de execução de um programa usando a fórmula tempo igual ao número de instruções vezes o CPI dividido pela frequência do processador. O processador utilizado tem um clock de 4 GHz, o CPI inicial é 2 e o programa executa 1 milhão de instruções. Substituindo os valores na fórmula, o tempo de execução é de 0,5 segundos. Depois aplicamos uma otimização que reduziu o CPI de 2 para 1,5. Refazendo o cálculo, o tempo caiu para 0,375 segundos. Por fim, comparamos o desempenho antes e depois usando o speedup, que é a divisão entre o tempo antigo e o tempo novo. O resultado foi o speedup de 1,33. Isso significa que o programa ficou aproximadamente 33% mais rápido. Na questão 12, vamos resolver um exercício de desempenho de computadores baseado nos conceitos de tempo de execução, frequência de clock e CPI. O enunciado nos diz que duas máquinas, A e B, executam o mesmo benchmark. A máquina A executa o programa em 20 segundos, tem frequência de 1,2 GHz e CPI médio igual a 1,5. Já a máquina B executa em 25 segundos, tem frequência de 1,0 GHz e CPI médio igual a 2,0. O tempo de execução de um programa ele depende de três fatores principais: o número de instruções executadas, o CPI e a frequência do clock. A fórmula é a seguinte: tempo é igual ao número de instruções vezes CPI dividido por frequência. Como queremos descobrir o número de instruções, vamos isolar essa variável. Então vai ficar assim: número de instruções é igual a tempo vezes frequência dividido pela CPI. Começando pela máquina A, o tempo é 20 segundos, a frequência é 1,2 GHz, ou seja, 1,2 vezes 10 elevado a 9 ciclos por segundo, e o CPI é 1,5. Substituindo na fórmula, 20 vezes 1,2 vezes 10 elevado a 9 dividido por 1,5. Isso resulta em 16 vezes 10 elevado a 9 instruções, ou seja, a máquina A executa 16 bilhões de instruções. Agora, na máquina B, onde o tempo é 25 segundos, a frequência é 1 GHz, ou 1 vezes 10 elevado a 9, e o CPI é 2. Aplicando a fórmula, 25 vezes 1 vezes 10 elevado a 9 dividido por 2. O resultado é 12,5 vezes 10 elevado a 9 instruções. Portanto, a máquina B executa 12,5 bilhões de instruções. A comparação quantitativa, podemos calcular o speedup dividindo o tempo da máquina B pelo tempo da máquina A. 25 dividido por 20 é igual a 1,25. Isso significa que a máquina A é 25% mais rápida que a máquina B. Para a resolução da questão 3, que tem em foco a lei de Amdahl, ele dá o contexto de que 40% do tempo total gasto é somente em instruções de multiplicação, enquanto os outros 60% são gastos em demais instruções. A lei de Amdahl, ela afirma que o desempenho total é limitado pela parte que não pode ser otimizada. Ou seja, ele pede aí que o desempenho total seja dobrado. Ou, no caso, o S deveria ser igual a 2. E mesmo assumindo um cenário ideal, onde as instruções de multiplicação fossem executadas em tempo instantâneo, o ganho máximo dele seria de 1,67 aproximadamente. Ou seja, não é possível dobrar o desempenho total, pois existe aceleração, não existe aceleração suficiente da multiplicação para atingir esse objetivo, né? E mesmo que ocorresse de ser uma fração maior, no caso 50% da multiplicação, o ambiente ainda teria que ser completamente ideal, né? Com toda uma parte de hardware e demais, né? Na alternativa B, ele diz assim, que pergunta se é realista. Não é realista focar apenas na otimização da multiplicação, né? Pois a parte não otimizada, ela limita o desempenho total. E a lei de Amdahl, ele mostra que melhorias locais têm impacto limitado e que ganhos significativos, eles exigem que a otimização de uma maior fração do programa, né? Destacando as semelhanças e diferenças em relação ao caminho de dados da load board e como o valor a ser armazenado é encaminhado na memória. Então, em um processador simples monociclo, todas as instruções são executadas em um único ciclo de clock. Isso significa que o processador ele realiza a busca da instrução, o cálculo dos dados e o acesso à memória, tudo de uma vez, usando o caminho de dados controlado pela unidade de controle. Na instrução load word T1, deslocamento T2, o objetivo é carregar um valor da memória para um registrador. Primeiro, o processador ele busca a instrução usando o PC. Em seguida, o banco de registradores fornece o valor que está em T2, que é o registrador base. O valor do deslocamento da instrução ele é somado a esse conteúdo pela ALU, que calcula o endereço da memória onde está o dado. Depois disso, a memória de dados ela é acessada para leitura. O valor encontrado na memória ele retorna ao processador e é armazenado no registrador T1. Já na instrução
Storyword T1, deslocamento T2, o objetivo é guardar um valor do registrador na memória. O processador também busca e decodifica a instrução. E a Lua ela calcula o endereço da memória somando o conteúdo de T2 com o deslocamento. A diferença é que, nesse caso, o valor que será usado vem do registrador T1. Esse valor é enviado para a memória de dados, que o grava no endereço calculado. Nenhum valor é escrito de volta em um registrador. As instruções LoadWord e StoreWord elas usam caminhos de dados muito parecidos no MIPS monociclo. Ambas utilizam a ALU para calcular o endereço da memória. A principal diferença é que a instrução LoadWord lê um valor de memória e grava em um registrador, enquanto a StoreWord apenas armazena dados na memória. Agora irei explicar a questão 6. Na questão 6, nós comparamos o caminho de dados do MIPS durante a execução de uma instrução aritmética, como a instrução ADD, com o caminho de dados de uma instrução de desvio, como BACK. Apesar de serem instruções diferentes, ambas utilizam componentes essenciais do processador, como o PC, a memória de instruções, o banco de registradores e a ULA. A diferença principal está nas funções que esses blocos executam. Na instrução ADD, a ULA realiza uma operação aritmética e o resultado é gravado em um registrador. Já na instrução BACK, a ULA compara dois registradores para verificar se são iguais, e a partir disso o PC pode seguir para o próximo endereço ou para outro endereço indicado pelo desvio. Essa questão destaca que o caminho de dados é compartilhado e que o controle ativa sinais diferentes conforme o tipo de instrução. Para a resolução da sétima questão, a gente vê aí dois casos. Os casos de MIPS sem pipeline e o caso de MIPS com pipeline. No MIPS sem pipeline, não existe um conflito de dados, por conta que as instruções elas não vão se sobrepor. Elas vão ter uma execução sequencial, onde o resultado sempre vai estar disponível antes da próxima instrução. Já para o caso de MIPS com pipeline, o pipeline ele se divide em 5 estágios de busca, leitura, execução, memória e escrita. E as instruções elas são executadas em paralelos, onde cada uma vai estar em um estágio diferente. E por conta disso, pode ocorrer o conflito de dados, pois uma instrução ela pode tentar ter acesso a um registrador antes da instrução anterior colocar o registrador lá, no caso escrevê-lo. Como é no caso aqui das duas instruções de ADD e SUB, onde a ADD gera um valor do registrador T0, enquanto o SUB depende desse valor, onde pode ocorrer esse conflito. Como ocorre em ciclos, em 5 estágios, enquanto o ADD vai estar na parte de execução, SUB ele vai querer fazer a leitura do registrador T0, mas a ADD só vai escrever esse T0 lá no ciclo 5. O que acontece, o erro de leitura aconteceu antes da escrita. Aí foi pensado em duas soluções, no caso. O de colocar uma instrução independente, que ocupa o pipeline e não altera o resultado. Essa instrução independente, ela, no caso aqui do ID, ela vai atrasar o ciclo, e quando finalizar, o registrador T0 já vai estar escrito quando o SUB for executado. A segunda solução seria a de inserção de NOP, que é uma instrução que não faz nada, porém serve para ocupar um ciclo, e dar tempo para que o ADD escreva o valor no registrador T0. É uma solução simples, porém ineficiente, que não vai agregar no desempenho do programa. Agora irei explicar a questão 8. Na questão 8, o foco foi analisar os sinais de controle do MIPS monociclo para diferentes instruções. Cada tipo de instrução exige valores diferentes para esses sinais. Por exemplo, na instrução LoadWord, MainRead está ativo e MainWrite desativado, enquanto RegWrite está ativo para gravar o dado no registrador. Na instrução StoreWord, ocorre o contrário. MainWrite fica ativo para armazenar o dado na memória, enquanto MainRead é desativado e não há escrita em registrador. Na instrução BACK, o sinal Branch fica ativo para permitir o desvio condicional quando a comparação for verdadeira. Já na instrução ADD, apenas o sinal RegWrite fica ativo para gravar o resultado da operação aritmética. A tabela da questão resume esses sinais e mostra claramente como o controle direciona o funcionamento interno do processador de acordo com a instrução. Para a resolução da questão 9, que vem com 3 alternativas, a primeira é de identificar os componentes da
instrução ADD, né? Como é uma instrução R-Type, ou seja, de lógica ou aritmética, o seu opcode é 000000, enquanto o registrador inicial, né, seria o primeiro registrador, seria o T1, enquanto o próximo registrador seria o T2. E o registrador de destino é o T0. E a FUCT, né, nesse caso aqui, que é um ADD, seria 100000. Já na alternativa B, né, ele vai dizer para as instruções R-Type que a unidade de controle define o ALU como 10, indicando que a operação da ALU será determinada pelo campo FUCT. Se a FUCT for igual a 100000, é ADD, e se for igual a 100010 é SUB. Já na alternativa C, o sistema combinacional vai ser composto por, no caso, inversores ligados a cada bit do opcode, né? E vai ter uma porta conexa na porta AND. Se todos os bits invertidos forem igual a 1, então o opcode inicial é zerado, caracterizando assim uma instrução R-Type. E nesse caso, o sinal regDist, no caso, é ativado, selecionando o campo RD como um registrador de destino. Agora, na questão 11, vamos analisar o projeto da placa de controle hardwired de um processador MIPS monociclo, considerando 4 tipos de instrução: o tipo R, load word, story word e branch equal. A partir do opcode, a unidade de controle gera sinais que comandam os caminhos de dados. Começando com o sinal ALUS RC, esse sinal ele define de onde vem o segundo operando da ALU. Quando a ALUS RC é 0, a ALU usa um valor que vem de um registrador. Quando ele é 1, a ALU usa o valor imediato da instrução. No MIPS monociclo, as instruções load word e story word precisam usar o imediato, porque elas calculam o endereço da memória somando um registrador com o deslocamento. Já as instruções do tipo R e a instrução branch equal comparam valores que vêm de registradores. Então, o ALUS RC é 0. Portanto, o ALUS RC é apenas para load word e story word. Controla a leitura de memória de dados. No MIPS, somente a instrução load word precisa ler dados da memória. A instrução story word escreve na memória, mas não faz leitura. As instruções do tipo R e branch equal não acessam a memória de dados, por isso o sinal main-read só é ativado para instruções load word. Por fim, vamos falar do sinal reg-write. Esse sinal indica se o processador deve escrever algum valor no banco de registradores. As instruções do tipo R escrevem o resultado da ALU em um registrador. A instrução load word escreve no registrador o valor lido da memória. Já as instruções story word e branch equal não escrevem em registradores. Portanto, o sinal reg-write ele é ativado apenas para duas instruções, tipo R e load word. Sendo assim, ele só tem dois mini-termos, um para o opcode da instrução do tipo R e outro para o opcode da instrução load word. Para a resolução, né, da questão 12, ele vai falar aí, né, são 3 alternativas que falam do pipeline, do monociclo e do speeddump entre eles, né? No pipeline ideal, com CPI igual a 1, o número total de ciclos vai ser de 10 elevado a 6 mais 4 ciclos, né? E o tempo de clock, ele vai ser de 40 nanosegundos. Então, o tempo de execução dele vai ser de 40 milissegundos aproximadamente, né? Já no monociclo, onde o ciclo, onde a cada instrução ela é executada em um único ciclo de 160 nanosegundos, o tempo de execução é bem maior, no caso, 160 milissegundos. Já o speeddump entre eles, né, vemos aí que o monociclo sobre o pipeline, né, ele dá uma diferença aí de 4, que seria o quê? O tempo de execução do pipeline, ele tem um speed 4 vezes mais rápido do que o tempo de execução do monociclo. Na questão 13, vamos analisar duas instruções consecutivas em um pipeline MIPS de 5 estágios e identificar os problemas que podem ocorrer devido à dependência entre elas. As instruções são load word seguido de um sub que usa o valor carregado pelo load word. O hazard que ocorre aqui é um hazard de dados do tipo RAW, que significa Read After Write. Isso acontece porque a segunda instrução, o sub, precisa ler o registrador X10. Mas esse registrador ainda está sendo atualizado pela instrução load word anterior, ou seja, a segunda instrução tenta usar um dado antes que ele esteja disponível. Análise estágio a estágio. Vamos agora acompanhar o pipeline ciclo a ciclo. No ciclo 1, a instrução load word está sendo buscada. No 2, está lendo os registradores e o sub está sendo buscado. No 3, eis que aparece o problema. O sub está no estágio ID e precisa ler o valor de X10, porém o load word ainda não terminou de buscar esse valor na memória. E no ciclo 4, o dado carregado pelo load word só fica disponível no final do estágio main. Mas o sub já está no estágio EX, onde ele precisa desse valor para a operação da ALU. Nesse ponto, o dado ainda não estava disponível no momento correto. Esse é o ponto crítico do hazard. Forwarding e quantidade de stalls.
Sem forwarding. Sem nenhum mecanismo de forwarding, o processador precisa parar o pipeline. A instrução sub precisa esperar até que o load word termine completamente e escreva o valor no estágio WB. Isso gera bolhas no pipeline, chamada de stalls. Nesse caso, são necessários 2 ciclos de stall, até que o valor esteja disponível no banco de registradores. Com forwarding, o processador consegue encaminhar o dado diretamente do estágio main do load word para o estágio EX do sub. Mesmo assim, no caso específico de um load word seguido imediatamente por uma instrução que usa o valor carregado, um stall ainda é necessário. Isso acontece porque o dado só fica pronto no final do estágio main. Portanto, sem forward, 2 ciclos de bolha. E com forward, um ciclo de bolha. Agora irei explicar a questão 14. Na questão 14, comparamos o tempo total de execução de um programa em um processador com pipeline e um processador sem pipeline. No pipeline, várias instruções são executadas ao mesmo tempo, cada uma em um estágio diferente, o que reduz o tempo total. Utilizando um clock de 50 nanosegundos e CPI igual a 1, o tempo para executar 100.000 instruções foi de 0,005 segundos, com pipeline. Sem pipeline, onde cada instrução precisa ser completada antes de iniciar a próxima, o tempo total foi de 0,018 segundos. Dividindo os dois tempos, o speedup foi de 3,6 vezes. Isso mostra que o pipeline traz um ganho de desempenho significativo. Na última parte da questão, incluímos hazards, que aumentam o CPI para 1,1, resultando em um tempo um pouco maior, de 0,0055 segundos, mostrando que ainda assim o processador com pipeline continua mais rápido. Na questão 16, né, a primeira alternativa ela vai falar sobre um bom exemplo de localidade temporal, né? A localidade temporal, ela afirma que se um dado foi acessado recentemente, há uma alta probabilidade de que seja acessado em um curto período de tempo novamente, né? Ou seja, já fica ali disponível. No caso, um bom exemplo de localidade temporal seria o de loop, que executa uma soma. Enquanto o loop executa, o total, no caso a variável aí, né, é mantida no cache para acesso em um período mais rápido, não é isso? É uma reutilização frequente da variável e por isso é um bom exemplo. Já na questão, né, na alternativa B, vê o caso de localidade espacial, ou seja, que é quando um endereço de memória é acessado, né, e muito provavelmente os endereços vizinhos também serão acessados logo em seguida. Um bom exemplo seria esse daqui com um vetor, né, que teria um acesso sequencial a um vetor, onde ficaria um bloco inteiro acessível a isso. Na alternativa C, né, que explora um pouco mais sobre o cache e o desempenho, os conceitos de localidade temporal e localidade espacial, eles motivam o uso de caches na hierarquia de memória, porque os programas eles tendem a reutilizar dados recentemente acessados e acessar dados próximos entre si. Dessa forma, o cache ele reduz significativamente o tempo médio de acesso à memória e também ele diminui, né, a dependência da memória principal e melhora o desempenho do sistema. Na questão 13, vamos analisar uma questão sobre memória cache, considerando uma cache de mapeamento direto. Os dados do problema são memória principal de 4 GB, cache de 16 KB e blocos de 32 bytes. Número de linhas da cache. Primeiro, vamos calcular o número de linhas. O número de linhas é o tamanho total do cache dividido pelo tamanho de cada bloco. A cache tem 16 KB, o que corresponde a 16.384 bytes. Cada bloco tem 32 bytes. Dividindo 16.384 por 32, obtemos 512. Portanto, a cache possui 512 linhas. Bits do offset, índice e tag. Offset indica a posição do byte dentro do bloco. Como cada bloco tem 32 bytes, precisamos de 5 bits para representar esse deslocamento, pois 32 é igual a 2 elevado a 5. O índice serve para identificar qual linha da cache será acessada. Como a cache tem 512 linhas, precisamos de 9 bits, já que 512 é igual a 2 elevado a 9. Agora vamos calcular a tag. A memória principal tem 4 GB, o que corresponde a endereço de 32 bits. A tag é formada pelos bits que sobram do endereço, depois de retirar os bits do índice e do offset. Então, 32 menos 9 menos 5 resulta em 18 bits. Decomposição do endereço. Por fim, podemos decompor o endereço de memória em 3 partes. Primeiro vem a tag, com 18 bits, depois o índice da linha com 9 bits e, por último, o offset dentro do bloco com 5 bits. Essa divisão permite que a cache identifique rapidamente se o bloco desejado está presente e onde ele está armazenado. Agora irei explicar a questão 18.
Na questão 18, calculamos o número de conjuntos em uma cache associativa por conjunto. A cache tem 32 KB e blocos de 64 bytes. Dividindo 32.768 bytes por 64, encontramos 512 blocos. Como a cache é 4 vias, dividimos 512 por 4 e encontramos 128 conjuntos. Depois, identificamos os campos de tag, index e deslocamento de endereço. O deslocamento é baseado no tamanho do bloco, o índice no número de conjuntos e a tag no restante dos bits do endereço. Por fim, comparamos essa cache com um mapeamento direto. A associativa de 4 vias reduz bastante os conflitos, porque cada conjunto pode armazenar 4 blocos diferentes, enquanto a cache direta só permite um bloco por posição. Em compensação, a associativa é mais complexa e mais cara em hardware.